Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar sobre funções de banco de dados. Esse vai ser um primeiro vídeo falando das principais funções de banco de dados e na sequência traremos outras funções úteis e interessantes também. Então fica até o fim do vídeo, baixe o suporte da aula para você praticar, fazer junto comigo, que é bem importante. Afinal de contas, para que utilizar funções de banco de dados? Gente, muita gente tem essa dúvida e o motivo é simples, questão de processamento, velocidade. Quando você estiver trabalhando com bases pequenas, não vai fazer diferença e, obviamente, eu aconselho que você utilize as funções normais do Excel. Se você estiver trabalhando com milhares de informações, tabelas muito grandes, acima de 10 mil, 50 mil dados, pode ser bem interessante utilizar funções de banco de dados, que elas foram criadas exatamente para um melhor processamento em base de dados. Como eu disse antes, nesse vídeo nós vamos falar das principais funções, como BD Soma, BD Contar, BD Max, BD Min e Média. Como os próprios nomes aí das funções já sugerem, nós vamos falar da soma, contar, máximo, mínimo e média. As funções de banco de dados possuem uma característica um pouco diferente, porém também é muito simples de utilizar. No nosso exemplo aqui, temos uma base de dados com mais de 5 mil lançamentos de vendas. Olha só, vou até o final, 5.368 lançamentos. Perfeito. E aqui na parte de cima, gente, nós vamos fazer o quê? Aplicar todas as funções aqui nesta coluna F e respeitando as condições. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui com as condições. Perceba que aqui nos campos das condições nós temos lista suspensa dos vendedores, departamento, olha só que legal, região, as listas prontinhas para a gente fazer algumas brincadeiras e interações. Então vamos aplicar as funções em todos esses campos e depois mudar os campos aqui para ver a função trabalhando, ok, gente? Começando aqui por BD Soma, eu vou ampliar um pouquinho, vou mostrar também a barra de fórmulas. Olha só, gente, igual BD Soma, abro parênteses. Muito parecido com o início de qualquer função, né, gente? Perceba aqui, nós temos também a sintaxe da função, ela pede 3 elementos importantes: banco de dados, campo e critérios. O banco de dados, gente, é muito simples, é toda a nossa base de dados. E nos primeiros exemplos eu vou selecionar manualmente, ok? O campo também é simples, é exatamente a coluna que você quer extrair a ação. O que é a ação? A soma, a média, o valor máximo, o mínimo. Então o campo, gente, é exatamente a venda aqui no nosso caso, onde eu tenho o valor numérico e vai depender de acordo da sua necessidade e da base. E o critério, gente, mais simples ainda. Nesse caso aqui nós vamos entregar como critério o quê? O vendedor, departamento e região. E bastaria selecionar todas essas informações aqui com o título e com um campo em branco para que a gente possa colocar a informação. Eu vou tirar o foco. Vamos continuar construindo aqui a função. O banco de dados, como eu disse, eu vou fazer manualmente as primeiras. Vou até o fim e Shift End Seta, olha só, gente, rapidamente eu voltei à linha 5.369. É muito legal utilizar esse atalho. Ponto e vírgula, ele quer o campo agora. Ctrl Home para voltar lá para cima. O campo eu posso fazer de duas formas, gente. Ou eu seleciono o campo, como eu vou fazer aqui agora, eu seleciono, tá vendo, o campo de vendas, ou eu coloco o número da coluna. Neste caso, com funções de banco de dados, selecionar o campo é muito mais fácil. E eu poderia fazer também a contagem das colunas e entregar o número direto na função. Selecionei aqui o campo de vendas. Por que o campo de vendas? Exatamente onde eu quero que faça a soma, não é isso? Ponto e vírgula. E agora ele pede o quê, gente? A última parte, o último elemento da função, os critérios. E nesse caso, basta eu selecionar, olha só, o vendedor, departamento e região e o campo vazio abaixo também. Fecho parênteses, deixa eu tirar aqui o meu foco e vou dar Enter. Olha que interessante, gente. A função trouxe aqui 19 milhões. O que é 19 milhões? Se eu pegar aqui o meu campo de vendas, Shift End Set até o final, eu tenho 19 milhões realmente. Tá certinho aqui, ó, 19 milhões de vendas. Bacana. Então minha função já sei que funcionou perfeitamente. Agora olha que legal, gente. Como eu entreguei vendedor, departamento e região como critério,
Se eu mexer aqui na minha lista suspensa, vou escolher Adriana Gomes. Olha o que aconteceu, filtrou somente a venda da Adriana Gomes. Agora eu posso ver também quanto a Adriana Gomes vendeu eletrodomésticos. Olha só, apenas 249 mil. Se eu quiser também analisar a região da Adriana, Sul, vendeu nada no Sul, até porque ela é do Sudeste, se eu não me engano. Exatamente, ela só vende na região Sudeste. Agora nós vamos fazer outra aqui que vai ser a BD Contar. Eu não vou selecionar o banco de dados manualmente. Vou dar uma dica aqui bem interessante. Seleciona todo o seu banco de dados, Shift e seta até o final mais uma vez, e você vai fazer o quê? Fórmulas. Nós vamos nomear essa seleção aqui no gerenciador de nomes. Eu venho aqui, escolho novo e vou chamar de base underline vendas, né? Quando você nomeia uma base de dados aqui no gerenciador de nomes, não pode ter espaço. Coloquei aqui base vendas e vou dar o OK. Bacana, gente. Para que serve isso? Ctrl Home para voltar lá para cima. Vou fazer BD contar. Raciocínio agora é o mesmo, gente. Igual BD contar, abro parênteses. Mesmo raciocínio. Banco de dados. Gente, qual que é o meu banco de dados? Agora, ao invés de selecionar todo o banco de dados manualmente, olha o que eu vou fazer. Base. Perceba que o Excel já me oferece ali base vendas, ó, underline vendas. Não precisei selecionar manualmente. Eu utilizei a referência lá no gerenciador de nomes. Ponto e vírgula. Qual que é o campo, gente? Exatamente. Eu posso dar o número da coluna ou posso dar o campo novamente. Nesse caso vai ser sempre o valor de venda. É ali que eu quero fazer a ação, que nesse caso é contar. Eu quero contar quantas vendas foram realizadas em determinado período. Eu dei como campo, olha só, gente, aqui o título do valor de vendas. Ponto e vírgula mais uma vez. E por último, critério, basta eu selecionar aqui, gente, vendedor, departamento, região, olha só, com o valor vazio também, fecho parênteses e dou Enter. Deixa eu tirar o meu foco. Olha que interessante. Eu tenho 5.343 vendas. Legal. Agora eu posso brincar um pouquinho e dar umas filtradas, né? Utilizando nossas listas suspensas. Quero saber quanto o Augusto Melo vendeu. Apenas 172 vendas. Posso colocar aqui também o departamento. Esporte e lazer. Ele vendeu 14, teve 14 vendas de esporte e lazer. E ainda vê Nordeste, exatamente onde ele realizou as vendas. Bacana. Mesma coisa, gente, BD Max, vamos procurar o valor máximo em determinada seleção, igual BD Max, aqui ele tem o acento. Quando eu tenho uma sugestão aqui do Excel da fórmula, eu posso dar o Tab, ele já vai assumir, assim como no Power BI, trabalhando em VBA, todos funcionam da mesma forma. Banco de dados, mesma coisa, né, gente? Base, olha só, já tenho ele aqui e posso utilizar o Tab também. Ponto e vírgula, campo. Mesma coisa, o campo vai ser o meu valor de vendas, ponto e vírgula, e o meu critério, gente, vendedor, departamento e região, fecho parênteses. Olha que legal, gente. O valor máximo de vendas no total aí da nossa base de dados é 15.581. Agora eu posso escolher algumas coisas para brincar. Por exemplo, qual que é o valor máximo de vendas do Marcos Reis? 15.055. Ele teve uma venda bem alta, né? Olha só, vamos procurar agora esporte e lazer novamente. Já filtrei. A maior venda do Marcos Esporte e Lazer é 3.583. Poderia brincar também, escolher aqui Sul. Perceba que o Marcos não vende no Sul, então já filtrou aí a nossa BD Max. Mesma coisa, fazer a BD mínimo, né? Igual BD mínimo, tenho ela aqui, utilizo o Tab. Banco de dados, vou utilizar o que eu tenho no gerenciador de nomes, que é base vendas. Seleciono Tab para assumir, ponto e vírgula, eu quero o campo. Nesse caso não pode ser diferente do valor de vendas, né, gente? Ponto e vírgula, o meu critério vendedor, departamento, região. Fecho parênteses e dou Enter. Eu tenho o valor mínimo, a venda mais baixa de todas é R$ 46,19. Eu posso também brincar aqui escolhendo outras vendas, outros vendedores, né? Eu vou escolher aqui a Érica Macedo, que tem a venda mais baixa de R$ 67,33. Móveis e decoração, na região Nordeste, não vendeu nada no Nordeste. Olha aqui, ó, Sul, exatamente no Sul, onde a Érica realizou as vendas. E por último, nós vamos fazer a média, né, gente? Igual BDM, já vai aparecer aqui, ó, média, Tab para assumir,
muito bacana. Vou fazer alguma coisa diferente aqui nesse último caso. Vou colocar aqui, ó, base vendas, seleciono, tab, ponto e vírgula. O que ele pede agora? O campo, né, gente? Lembra que eu falei que o campo você pode selecionar, como nós fizemos até agora, e você pode colocar o número da coluna, né? Eu vou mostrar para você qual seria a coluna. Vou pegar um recurso legal que eu tenho aqui, ó, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seria a coluna 11. Então bastaria fazer o quê, gente? Eu venho aqui na minha função, ao invés de entregar toda essa seleção, né, da base de dados, eu vou colocar como campo, no elemento campo, 11, ponto e vírgula, critério, que vai ser a mesma coisa. Seleção aqui do vendedor, departamento e região. Fecho parênteses, dou Enter. Olha que legal, gente. A minha média de vendas é 3.721,98. Nesse caso, eu não precisei selecionar o título do valor de venda, eu coloquei o número da coluna. Bem legal, né? Aí bastaria também eu interagir com o caso que nós trouxemos aqui. Vou colocar Augusto Melo, departamento, para saber qual foi a média aí do Augusto ou outro vendedor e poderia escolher região também. Perfeito, gente. Era isso que a gente tinha para falar. Lembrando que as funções de banco de dados foram criadas para melhor processamento em bases gigantes. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.